Olá, alunos e alunas. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula 5, análise fundamentalista. Eu comentei com vocês já uma diferença entre análise qualitativa e análise quantitativa. A gente vai olhar um pouquinho mais a fundo agora a análise quantitativa e temos duas formas, dois jeitos de olhar a análise quantitativa. A gente pode olhar a análise mais como uma fotografia dos números, da receita, dos resultados e também ter um fluxo de caixa descontado que eu vou explicar para vocês numa linguagem menos formal, como também a gente pode olhar múltiplos, que são números já colocados em alguns sites de fácil acesso, como eu vou falar para vocês, como também no aplicativo do Trademap, e com base nesses múltiplos, a gente consegue saber através dos fundamentos quais são as empresas que estão em alta frente aos players, frente aos gestores, e que para mim fica sendo muito fácil. Para eu utilizar como filtro fundamentalista, eu pego as ações que estão com os melhores múltiplos em evidência e geralmente são as ações que estão com melhores demandas compradoras. Mas tudo isso eu vou explicar ao longo da aula 5. É bem provável que eu faça uma última parte, mas vamos seguir aqui. Eu não quero deixar o vídeo muito extenso. Vamos por partes. Primeiramente, análise quantitativa é tirar uma foto do que a empresa é hoje, olhando seus números, suas dívidas, seus resultados, sua saúde financeira. E o jeito mais fácil de ter essa fotografia numa análise quantitativa é fazer um fluxo de caixa descontado para achar o valor intrínseco daquela ação, o valor justo, o preço justo desta ação. Então é o cálculo com base na avaliação dos números da empresa e das suas projeções. Então você vai projetar os valores dos anos posteriores e trazer aos dias de hoje, de uma forma da seguinte maneira. Então, quanto que essa empresa ela tem aí de projeção de lucro para os próximos anos? E aí você vai trazer este fluxo para o valor presente, né? Então, como que vai ser o resultado no próximo ano, no outro, no outro? Como é que estará esse fluxo de caixa aqui da empresa? E trazer ao valor presente para ver o quanto a empresa vale hoje. Então, é o jeito bem popular de valuation, de cálculo do valor, através do fluxo de caixa, trazendo uma taxa de desconto, trazendo este ao valor presente. Então, aqui um cenário hipotético que eu calculei para vocês: R$ 100 a cada ano futuro. Seria aí uma expectativa, deixei simples. Coloquei uma taxa de 12%, só para simplificar. E ao trazer ao valor presente, o valor total hoje é de 360,45. Então é um jeito muito comum de equipes fundamentalistas que cobrem setores e cobrem empresas de trazer aí o valor presente de o preço de uma ação e saber se essa ação ela tem potencial de subir ou não no longo prazo. É um jeito mais popular de saber se aquela ação ela está boa ou não para o longo prazo trazer ao valor presente. É um método, na minha opinião, que tem alguns problemas. Quais seriam alguns problemas de você ter esse método? Primeiro que você tem que trabalhar com premissas. Para você saber quanto que a empresa vai ter de entrada a cada novo ano, você vai ter que saber, por exemplo, projeção do PIB. Então o PIB vai crescer ano que vem 2%, no outro ano vai crescer 3%, no outro ano vai crescer 4%. A gente tem visto ano a ano, toda hora, o mercado, os analistas revisarem o PIB. Então não é um dado certo, é um dado subjetivo, trazendo aí informações em excesso.
E é um jeito, trazer ao valor presente para ver se aquela ação está com preço justo ou não, é uma forma que tem como utilização o longo prazo. Então, grandes investidores, grandes fundos que vão comprar uma ação para 3, 4, 5 anos, vai comprar ao longo do tempo, investidor como Warren Buffett, que ele vai comprar muito daquela empresa, ele vai ficar comprando por meses. Ele quer ter uma noção de precificação. E também, quando eu for ensinar, ainda aqui na aula 5, os múltiplos, que é um jeito muito mais simples, objetivo e direto de saber se aquela ação está barata ou está cara, ele vai querer uma ação barata, ele quer uma ação que, trazendo ao valor presente, está justificada a comprar aquela ação. A ação está barata frente aí a um fluxo de caixa descontado. Só que, no longo prazo, todos estaremos mortos. A gente quer ter ações que vão ter boa movimentação naquela semana, naquele mês, naquele curto a médio prazo. Pro longo prazo, não faz tanto sentido a gente querer comprar ação, até porque ela vai demorar para reverter um movimento. Então a gente quer as ações que estão na moda, que são vedetes, e quando a gente trabalha com planilha de fluxo de caixa descontado, a gente trabalha aí com premissas subjetivas e muito horizonte de longo prazo. E como já dizia Keynes, longo prazo é um prazo muito longo. Todos estaremos mortos, inclusive as empresas. Mapping, Mesbla, a gente vê empresas que tiveram que se reinventar e tiveram dificuldade, como Kodak, como Nintendo, como no Brasil Tectoy, Gradiente. Poucas empresas sobrevivem a longo prazo. A gente quer empresas mais de curto a médio prazo, que estão em alta e continuam trazendo aí boas movimentações. A gente sabe que esse ano o corona está atrapalhando todo o mercado, mas logo vai passar. Movimentos de tempos anteriores, nos últimos anos, a gente pegou aí empresas que estavam chamando a atenção do mercado e continuam a chamar a atenção e trazendo boas movimentações e trazendo ótima rentabilidade para a nossa carteira. Eu mostrei uma matéria em aula anterior de 2013, que eu já era colocado como campeão da carteira, e eu nunca peguei ações baratas. Eu prefiro ações em destaque, ações que estão no radar. E trazer ao fluxo de caixa descontado não é algo que traz alguma vantagem no curto a médio prazo. Talvez se você queira comprar uma ação que está bem largada, pensando no médio a longo prazo. Porque, na minha opinião, e eu quero transmitir isso a vocês ao longo do curso, o fato não mexe tanto com o ativo como a expectativa. E eu tenho na minha memória, nesses últimos 20 anos, 3 exemplos que eu quero passar a vocês. O primeiro exemplo mais recente, a gente percebeu que com a expectativa de vencer as eleições com o Bolsonaro, a gente percebeu as ações da Forjas Taurus em alta. Então, com a expectativa aí, se o Bolsonaro venceria as eleições, as ações de Taurus em boa alta. No momento que a gente teve a confirmação do Bolsonaro presidente, o que aconteceu? Quem comprou com a expectativa e vinha oferindo lucros, gerou uma pressão vendedora e o ativo caiu. Então, a expectativa moveu o movimento do ativo, o fato já não foi importante. Não foi só com Taurus. Para quem já tem um bom tempo de mercado, no momento que a gente teve a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas, os hotéis Otton, naquela manhã antes do anúncio do Rio de Janeiro, ele apresentou ótima movimentação de alta. Então estava subindo, hotéis Otton. Para quem vai muito para o Leme, nem sei se ainda tem lá, mas tinha o hotéis Otton lá no Leme, acho que tinha também no centro do Rio. E
a empresa não estava com boa demanda, com boa liquidez, mas no momento da escolha das Olimpíadas o papel subia bastante. E assim que decidiram o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas, o papel corrigiu feio, tá? De novo, expectativa vencendo o fato. Então, o que eu quero dizer a vocês que muitas vezes fotografia da saúde financeira já é uma fotografia daquele ponto para o passado. Os próximos movimentos têm muito a ver com a expectativa do mercado, com lucros futuros da empresa, movimentos mais qualitativos do que quantitativos. Quando a gente percebe a parte quantitativa, é muito de uma fotografia de um fato e não tem muito a ver com a expectativa. E ainda nesta aula 5, eu vou falar dos múltiplos e eu consigo, através de múltiplos, de um jeito diferente, entender como o mercado está trazendo uma maior expectativa para aquelas ações com base no olhar dos fundamentos. Quais são as ações que o mercado está tendo como expectativa continuar a ter lucros crescentes? Vou explicar isso a vocês, tá ok? Então tem muito a ver com a qualitativa frente à quantitativa, a expectativa acima do fato em relação ao filtro fundamentalista. Para quem lembra, em 2007, cerca de 13 anos atrás, a Petrobras ela anunciou o pré-sal, só que ela subiu por um dia e meio e de lá para cá marcou um topo que ficou distante. Só que do dia do anúncio para trás, voltando 2 meses, a ação ela dobrou de preço. Ela subiu 100%. Ela subiu 100%. Vou colocar uma outra cor. Deixa eu colocar aqui um azul. Pega melhor? Pega melhor. Ela subiu 100% em 2 meses. Vou colocar em azul e em verde para quem não enxergar. Depende do fundo. O fundo não está tão claro. 100% em 2 meses até a data do anúncio. Ou seja, mais uma vez a expectativa mostrando prevalecer em relação ao fato. Então, o que eu gostaria de passar a vocês em relação ao filtro fundamentalista, não se preocupar muito com a fotografia quantitativa, e sim a expectativa qualitativa. Nessa linha, a gente tem aí uma disputa entre a análise top-down e a análise bottom-up. A análise top-down, ela vai pegar de cima para baixo, focado muito numa análise qualitativa em relação a como é que está a análise do mercado mundial, a economia mundial, para depois entrar no cenário do país, que a gente chama de análise doméstica. Então, analisando o mercado macroeconômico, cenário macro dos meses subsequentes, olhando o que eu já ensinei sobre juros, sobre PIB, sobre câmbio. Você vê o mundo, você vê o país, você vê os setores, você vê aí dentro do setor as empresas mais demandadas. E a continuidade desta aula 5 que eu vou mostrar os múltiplos e quais são as ações no radar. E vou entregar a vocês uma planilha com um stock guide dos papéis que eu vejo mais demandados. Então, a análise top-down é uma análise que eu gosto, que eu utilizo como filtro fundamentalista. A gente inicia a análise top-down olhando a economia mundial. Por isso que eu tenho alertado a vocês que o corona é um evento mundial que está chacoalhando os mercados. É algo isolado que vai passar. Quem me acompanha por vários anos sabe que a gente nunca fica com receio nem com o pé atrás, a gente vai muito direto no ativo. É um fato de uma conjuntura momentânea que vai passar, pessoal. Então, para quem me conhece há pouco tempo, vale eu destacar isso a vocês. Assim que passar o corona, vocês vão ver que eu sou muito direto e objetivo e confio muito no que eu faço. São vários anos aí de liderança na melhor carteira. E o corona vai passar, isso eu garanto a vocês, tá ok? Então a gente olha a economia mundial e doméstica aqui no país, o impacto nos setores, a escolha das empresas de cada setor
e aí a gente mescla esse filtro fundamentalista. É a análise top-down. Ela traz mais em consideração a qualitativa que a quantitativa. A gente faz a interpretação do momento do mercado. Não é à toa que ano passado, por exemplo, a gente colocou a vocês várias vezes recomendação de Trisul, setor de construção, várias vezes Via Varejo, Magazine Luiza, porque são empresas que têm muito a ver com o momento da nossa economia, de retomada do PIB, queda dos juros, e a gente só esperava o momento técnico, o momento gráfico que cada vez mais se aproxima dessas nossas próximas aulas. Ao contrário da análise top-down, análise bottom-up, a gente vê o analista relevando a análise macro, deixando mais de lado para olhar a empresa como se fosse realmente o mais importante. Em vez de começar de cima para baixo, se você pegar a análise bottom-up, você vai levar em consideração mais a empresa. Olhar o valor da empresa pensando num cenário de longo prazo. Existe um livro bem famoso de 1949 de Benjamin Graham, que teve como um dos alunos Warren Buffett. Então, Benjamin Graham foi mentor e professor de Warren Buffett. Até a edição que eu coloquei aqui, essa edição revista, ela tem como prefácio o próprio Warren Buffett. E o que considera a análise de Benjamin Graham e que Warren Buffett utilizou em toda a sua vida como investidor? Ele quis comprar ações aí para longuíssimo prazo e depois de tanto dinheiro que ele fez em nome, a ação que ele escolhe comprar, outros investidores compram atrás e já vão mexer com o preço. E ele olha muito o preço justo, o valor intrínseco, e utiliza indicadores de mercado que eu vou ensinar a vocês na sequência. Então, o jeito que eu vou utilizar, vocês podem considerar também a forma aqui de filtro de Warren Buffett e de Benjamin Graham. Mas eu olho um filtro um pouco diferente, mais um indicador de PL e PVPA, vocês vão aprender com calma na sequência. Vocês podem utilizar, vocês vão ter a tabela desses valores, que são valores divulgados. A gente vai aprender preço-lucro, PL, relação preço e lucro da empresa, e em relação preço-valor patrimonial da empresa. O conceito de Benjamin Graham, utilizado também por Warren Buffett, é de ter um filtro de empresas para longo prazo, de PL máximo de 15 e PVPA máximo de 1,5. Se a gente multiplica 1,5 por 15, a gente encontra o valor de 22,5. Então, se essa proporção ficar andando para um lado ou para o outro, a raiz quadrada de 22,5, ela vai levar em consideração o PL de 15, o PVPA de 1,5, ou se um indicador for mais alto, o outro reduz na mesma proporção para manter aí essa multiplicação perto de 22,5. Se o PVPA for menor, o PL pode ser maior. Se o PL for menor, o PVPA pode ser maior, desde que mantenha o valor perto de 22,5. Então, o filtro de Warren Buffett e Benjamin Graham leva em consideração ativos que estejam de forma conjunta entre PL e PVPA, um valor máximo aí de 22,5, sendo que o PL máximo de 15, PVPA máximo de 1,5, mantendo a proporção, mantendo aí esses dois indicadores de mercado na faixa máxima, tendo aí a raiz quadrada de 22,5, visto que um multiplicado pelo outro vai trazer a proporção PL máximo de 15, PVPA máximo de 1,5. Eu quero ensinar a vocês esses múltiplos e trazer a minha interpretação a vocês em relação a esses múltiplos, que na minha opinião é a forma mais simples, mais objetiva de ter um filtro fundamentalista. Para na sequência das empresas que a gente for escolher, a gente vai aplicar análise técnica.
vocês vão receber uma planilha com os indicadores de mercado que eu vou ensinar. Eu vou ensinar a vocês o que é o preço-lucro, o que é o preço-valor patrimonial, o que é o dividend yield, o que é a margem EBITDA, o que é ROI, o que é ROIC. Com isso, a gente vai ter, naquele momento, empresas que são destaques. A gente pode olhar PL/PVPA baixo ou PL/PVPA alto, tá? Então aqui alguns PL/PVPA baixo, como Cielo, como Smiles, como Semig, como Energias do Brasil, como BRDT, ou ativos que me chamam mais atenção, que eu estou sempre olhando o gráfico, GNDI, Magazine Luiza, Raia Drogasil, Natura, Localiza, B3, Loja Z, Nerveg, que são papéis que estão mais frequentemente sendo meu alvo de análise. Então, eu quero explicar a vocês o porquê que eu escolho mais essas ações com PL e PVPA mais elevados, que vai muito em linha com o atual papa da análise fundamentalista, que é o Damodaran. O Damodaran tem uma das palestras mais caras do mercado financeiro, uma das aulas mais caras do mercado financeiro em geral, vários livros publicados e um livro em específico, que é este aqui, Mitos de Investimento, que ele abriu a minha visão. Eu li esse livro, se eu não me engano, lá para 2006, 2007. Eu li esse livro, Mitos de Investimento, que está em português, a tela está aqui. Exato, ó, ele é publicado em 2006 em português. E este livro, ele fala justamente sobre indicadores de mercado, como PL, como PVPA, e eu quero trazer para vocês tanto a interpretação do Damodaran, como a minha interpretação, o que são esses indicadores, PL, PVPA, Dividend Yield, Margem EBITDA, ROI e ROIC, e como que eu uso como filtro para posteriormente aplicar na minha análise 90% da análise gráfica. Aí quando vocês tiverem qualquer matéria, qualquer assunto abordando preço-lucro, preço-valor patrimonial, dividend yield, margem EBITDA, ROI e ROIC, vocês vão saber o que são cada um desses múltiplos, o que refere o indicador de mercado múltiplo PL, múltiplo PVPA. Eu vou explicar isso a vocês na parte 3 aqui da aula. Vocês vão receber esta planilha e a gente vai dar sequência na parte 3, tá ok? Então, eu vou comparar agora a interpretação de Warren Buffett com Benjamin Graham contra a interpretação de Damodaran e trazer a vocês as minhas argumentações e justificativas para este filtro fundamentalista, mas antes eu vou passar com calma sobre preço-lucro, preço-valor patrimonial, dividend yield, margem EBITDA, ROI e ROIC. Ok, pessoal? Então, próxima parte a gente vai entrar de cabeça nesses múltiplos, vocês vão entender o que são e vão receber esta planilha. Volto na sequência, na parte 3. Até breve.